pessoal, boa noite. Tudo bem com todos vocês? Oi, Débora, boa noite. Tudo bem contigo? Espero que todos estejam bem. Hoje eu dou início a uma série de lives para que a gente essa série de lives ela tem o título de A Importância da Mulher na Política. Eu acho de extrema importância que a mulher seja participativa na política e a gente só consegue ter a dimensão dessa importância conforme a gente vai conversando sobre o assunto. Então, a ideia dessas lives é trazer para vocês pessoas que eu conheço, que estão aqui no meu Instagram, ou que são próximas a mim, que eu descobri que estão concorrendo ao cargo de vereadora este ano nas eleições, e que tenham projetos, que tenham uma série de coisas importantes para trazer para a gente. Lembrando que o cargo de vereador é um cargo que a gente acaba não dando atenção, a gente não dá a devida atenção, na verdade, porque a gente acaba votando na legenda, a gente acaba não prestando atenção nessas pessoas. Oi, Amanda! E a gente vota sem pensar e são as pessoas que, de fato, trazem coisas que são benéficas ou não para a gente. As decisões deles têm um impacto direto na nossa vida. Então, eu vendo que eu conheço pelo menos 4 mulheres. E isso para mim foi uma surpresa, porque eu acho extremamente importante a mulher na política e só eu conheço 4 mulheres. Eu falei assim, gente, né, se eu conheço essas 4 mulheres, o restante do mundo precisa conhecê-las também, para a gente poder discutir sobre o assunto. Não é uma propaganda política. Eu estou trazendo essas mulheres aqui para que elas possam trazer a ideia delas, os projetos delas, e vocês entendam o quanto é importante a participação da mulher na política. Tá? Então, hoje o nosso bate-papo é com a Kate. Eu vou colocar ela aqui para gente, nosso bate-papo. A Kate Lima. O Instagram dela é @kate.lima. E eu vou pedir para depois, assim que possível, vocês entrarem em contato com ela nas redes sociais dela para conhecer o trabalho dela melhor. Boa noite, Kate. Tudo bem? Você consegue me ouvir? Tá... Tô te ouvindo. Muito bom ter você aqui, é um grande prazer. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. E eu não, Obrigada eu pelo convite. imagina, eu não fiz todas as apresentações, expliquei tudo, porque eu acho que você que tem que o espaço é para você. Conta para mim, quem é você, o que você já fez. Meu nome é Vamos Kate falando um Lima, pouquinho. tenho 29 anos, sou cria da Brasilândia, sou ativista na luta pela diminuição da desigualdade, que é estruturada e alicerçada no racismo estrutural. Sou ativista na luta de raça, de classe, de gênero. Hoje eu atuo. Fui a primeira mulher a ser coordenadora e sou ativista da Educafro. Educaf é uma organização que luta para a inclusão de negros e brancos pobres no ensino superior. Faço parte da Marcha das Mulheres Negras, faço parte do jurídico da Casa 1. Casa 1, para quem não conhece, é um centro de acolhimento para LGBT que foram expulsos de casa. E faço parte do Grupo Mulheres do Brasil. O Grupo Mulheres do Brasil são divididos em comissões. Eu faço parte da Comissão de Igualdade Racial, do combate à violência contra a mulher e de políticas públicas e privadas, que tem como objetivo equiparar no mercado de trabalho a questão de gênero, que, segundo pesquisa, é só daqui a 50 anos. Então, falo sobre esses coletivos que eu faço parte, que eu construo, porque ele fala muito sobre mim, sobre quem eu sou e sobre o porquê dessa pré-candidatura também. É, e eu acho que é isso, assim, no decorrer a gente vai trocando, quem tiver dúvida vai colocando, porque nada melhor do que a troca, né? Seria gostoso e seria maravilhoso fazer isso pessoalmente, mas por causa dessa pandemia é impossível, então essa é uma das formas da gente se aproximar.
É verdade. A pandemia fez tudo ficar diferente, né? Eu acredito que esteja sendo um grande desafio para vocês também, né? Não ter esse contato pessoal, ir aos locais, eu acho que faz bastante diferença. Por outro lado, eu também enxergo que a internet ajuda bastante, porque você consegue chegar em locais em que possivelmente com a pessoa física você não chegaria, tá certo? Ah, é complicado, né? Porque a gente está na base, né? Então, já a desigualdade que a gente já enfrentava, já era uma realidade, né? Da ponte para cá, só escancarou, né? E a gente que está na base, que é ativista, está lidando com isso muito mais fortemente, né? Porque o Estado não chega nas periferias, quem está tendo qualquer atitude de prevenção e de articular para chegar comida, para chegar álcool gel, para chegar qualquer tipo de ação, são os ativistas. Então, eu não vejo como algo bom. E isso também exclui uma parcela da população que não tem acesso a uma internet, que não tem acesso, que é isso, que está lutando para sobreviver mais do que nunca, porque a desigualdade já estava aí, a desigualdade não é algo da pandemia. Então, por mais que chega uma parcela da população que seria diferente, o olho a olho, né? Entendi. Ô, Kate, para você, qual é a importância da mulher e da participação dela na política? Acho que é muito importante, né? A gente está falando de mais da metade da população, mas eu ainda acho que a gente tem que falar de qual mulher, porque é isso, assim, nós somos muito poucas lá, e ainda quem são as mulheres que estão lá dentro, sabe? Não dá para se colocar mulheres no mesmo lugar, no mesmo pacote, porque a gente tem que olhar os atravessamentos dessa mulher. Então, mas eu acho muito importante, porque a partir do momento que a gente está lá, né, o parlamento, a Câmara, a Lesp, a Câmara dos Deputados, tem que ser um retrato da sociedade. E hoje isso não retrata, né? Quando a gente fala de mulheres negras, especificamente, nós somos 27% da população. E nós somos apenas 2% das pessoas eleitas. Quando a gente fala sobre, se a gente volta 4 anos atrás, a última vez que foi eleitos vereadores só na capitais do Brasil foram eleitos 811 e mulheres negras apenas 32. Uma delas foi assassinada. Então, a gente precisa e isso também mostra a importância da gente estar lá, né? Porque se política pública não chega na periferia, não chega nessa mulher preta, periférica, porque é isso, são as que são mais vulneráveis, se não chega mais nas pessoas vulneráveis, porque não estamos lá e porque há uma política genocida para que não chegue mesmo política pública. Eu acho que não dá para se falar de democracia se essa democracia não representa o que é a população. Entendo. Kate, o que te levou a querer participar de ações políticas? Eu vi que você é bem ativista, você já tem uma trajetória dentro da política. Conta um pouco o que é essa trajetória e os motivos que fizeram você participar de todo esse processo. Foi algo muito foi a luta mesmo pela diminuição da desigualdade, assim, foi algo acabou sendo algo muito natural, está na política institucional, né? Porque política a gente faz desde que a gente nasceu, assim, né? Sobreviver, estar bem, estar na academia, se amar é um ato político. Mas a política institucional, me aproximei da política institucional por causa da minha militância mesmo pela diminuição da desigualdade. Os coletivos que eu faço parte, junto com a sociedade, né, junto com a sociedade civil, a gente fez muita política pública, e é isso, assim, que é a forma mesmo que deve ser feito. E aí eu me aproximei muito da política institucional, né, porque a política institucional deve ser uma ferramenta mesmo
para a diminuição da desigualdade, construído coletivamente, junto com a sociedade civil, junto com aqueles que todos os dias estão lutando por uma educação melhor, por uma saúde onde alcance todo mundo. 80% das pessoas que dependem exclusivamente do SUS é negra, quem recorre para que tenha um saneamento, 40% da população negra não tem acesso a pelo menos um serviço de saneamento básico. Então, é junto com essa galera que eu me aproximei, da política institucional, assim, junto com esses coletivos, né, junto com essa luta para que todos tenham seus direitos garantidos, porque a gente ainda está lutando pelo básico, a gente ainda está lutando para que as pessoas tenham seus direitos assegurados, para que as pessoas possam ter o seu direito de viver mesmo. Então, foi a partir daí que eu me aproximei da política institucional, entender que a política institucional nada mais é do que uma ferramenta para se fazer políticas públicas para a diminuição da desigualdade, para fiscalizar o executivo. Então, foi nesse lugar. Entendi. E qual que é a sua pauta para a campanha de agora? As minhas principais pautas, né? Eu acho que quando a gente fala de diminuição da desigualdade, não tem como falar honestamente sobre diminuição da desigualdade sem falar sobre os problemas estruturais que alicerça essa desigualdade. Então, não dá para falar sobre diminuição da desigualdade se a gente não fala sobre raça, sobre classe, sobre gênero. A gente precisa, existe uma cor, um território e um gênero determinado que não tem acesso aos seus direitos garantidos. Então, todas as minhas pautas têm esses atravessamentos, mas as minhas principais pautas são educação, saúde, educação, saúde, empregabilidade, direito à cidade. A gente precisa falar sobre habitação e saneamento, a gente precisa falar sobre cultura e pessoas em situações de rua. Só na cidade de São Paulo são quase 25 mil pessoas que estão em situação de rua. E não dá para a gente falar sobre diminuição da desigualdade sem falar de educação. Para mim, a educação é a forma mais eficiente de diminuir a desigualdade. Então, é nesse lugar. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, primeira infância, que é qual é a responsabilidade municipal, né? Então, pegar dentro disso, ser responsável nesse lugar mesmo e pegar essas bandeiras. Essas são as minhas principais pautas. Nos próximos dias, eu já convido a todo mundo a me acompanhar nas redes. Eu estou na rede Kate.Lima. Nos próximos dias eu vou estar falando um pouquinho mais, explicando o porquê disso, e colocando também minhas propostas para uma cidade mais justa, mais democrática, mais acessível, onde todos tenham seus direitos garantidos, onde todos possam construir política pública em primeira pessoa. Porque a periferia não precisa que ninguém venha estudar a periferia, a gente precisa estar lá, mostrando como se faz. As mulheres não precisam, nunca precisou que falem por elas, a gente precisa estar lá. As pessoas negras nunca precisou que falasse pela gente. A gente precisa estar lá, sendo que teve um projeto histórico e racista e machista que não nos permitiu estar nesse lugar, né? Se a gente não está lá, não é por um acaso, é por causa de que há um projeto histórico em curso, que não nos permite estar nesses espaços, né? Desde 2004, uma mulher negra não é eleita na Câmara de São Paulo. E é isso. Caraca, desde 2004 é uma informação que eu realmente não sabia. Pois é. Assustador, né? E é isso, não é por um acaso, né, Preta? Porque quando a gente fala sobre receita, sobre verbas que os partidos ou que a pessoa utilizou em campanha, a diferença de 10 vezes entre homens brancos e mulheres negras. Então, não estamos no mesmo lugar. Não é uma disputa justa, né? Eu acho que a decisão do STE essa semana foi muito acertada para pelo menos diminuir essa injustiça. Sim. A meu nome, underline Keila, deixou uma pergunta.
Como melhorar a qualidade da educação nas escolas públicas? Não entendi. Cortou aqui. Como melhorar a qualidade da educação nas escolas públicas? Foi a Eu pergunta acho que da meu nome, underline Keila. Tá, Keila. É, eu acho que existe algumas formas de se melhorar a educação, que é isso, né? A gente ainda está lutando pelo básico. Eu acho que valorizar os profissionais e atuar na sua profissionalização é uma, dar materiais didáticos, né? Que as crianças tenham acesso a um material didático bom, né? Porque hoje uma realidade dos professores é tirar do bolso para comprar até papel higiênico nas escolas. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma educação antirracista para que as crianças, a gente está falando mais da metade da população, e eu luto e eu acredito muito, e essa é uma das minhas pautas quando se fala de educação, é lutar por merenda de qualidade. Muitas crianças pobres, periféricas, vão na escola com fome. Não dá para se aprender com barriga vazia, não dá para se aprender com fome. Então, eu acho que, para mim, se fosse para destinar 3 eixos, seria esse, sabe? Merenda de qualidade, material de qualidade e que todos tenham acesso, né? E valorização dos profissionais que estão todos os dias lá e que esses profissionais tenham materiais disponíveis para poder ensinar adequadamente as crianças. Sim. E quanto à segurança nessas escolas? A gente não tem. Fica à vontade. Não, pode terminar a pergunta, Não, desculpa. não, eu só ia colocar um adendo, porque a gente aqui, aqui na Zona Leste nem tanto, mas na Zona Oeste, por exemplo, e aí na Zona Norte, sempre surgem muitos casos de violência dentro da escola, que vem da parte da segurança da escola, né? Ao invés de fazer a proteção, essa segurança acaba invadindo o espaço escolar e agredindo também os alunos. Gostaria de que você falasse um pouco sobre esse ponto e não só nesse ponto, mas no ponto da segurança dentro da escola de modo geral. Não sei se eu consegui ser Sim, clara nos 2 pontos que eu conseguiu, citei. conseguiu. Eu Obrigada. acho que tem um lugar de chamar as famílias e os alunos para para pensar sobre isso, sabe? Hoje é muito. Hoje não é pensado. Hoje as famílias, os professores, os funcionários, os alunos não é pensado, não é chamado para soluções. Eu acho que as pessoas que sentem os impactos da desigualdade, da violência, têm que ser essas pessoas que têm que ser chamadas para soluções desses. Afinal, quem melhor do que as pessoas que sentem diariamente os impactos da violência, da desigualdade, para propor soluções? Na esfera municipal, a gente é responsabilidade a primeira infância e o ensino fundamental. Essa violência ela acaba pegando mais no nível estadual, né? Que é onde se discute mais sobre segurança pública. Mas eu acho que a gente tem um projeto de segurança pública falido, violento, onde as pessoas são assassinadas e são normalizadas essas violências, tanto as pessoas são assassinadas quanto são violentadas, e isso é naturalizado. A gente precisa repensar um modelo de segurança pública que está imposto, e é isso, né? Porque hoje algumas escolas, e principalmente quase no total nas periferias, é quase uma prisão, e é nessa extrema violência, né? Então, acho que a gente precisa repensar, não só nas escolas, mas todo o nosso modelo de segurança pública, onde pessoas estão morrendo, estão sendo assassinadas, e isso está sendo normalizado. E, para mim, a solução disso é chamar mesmo a sociedade civil para repensar esse modelo, chamar os pais,
chamar os alunos e chamar os profissionais que estão lá dentro da escola. Mas há um descaso, né, com as nossas vidas, há um não querer político, né, porque isso é um não, no final é não querer fazer isso politicamente. Mas eu acho que isso é algo urgente para se pensar, porque muitas pessoas têm. Não, a escola não pode ser sinônimo de medo, né? Sim, sim. Tá pipocando uma série de perguntas aqui. Uma das perguntas é com relação à merenda, que você acabou falando um pouco, mas você pode contar algum projeto que você tenha com relação à merenda, alguma proposta, ou algo que você já fez com relação à merenda? Eu acho que o melhor modelo, quando a gente fala sobre merenda, é a gente trazer, começar a ter merendas de qualidade mesmo, sabe? É a gente trazer, valorizar o pequeno agricultor dos territórios, fazer algo muito localizado, que a gente valoriza o pequeno agricultor familiar e começar a trazer comidas orgânicas para as escolas, porque a gente precisa urgentemente investir na merenda e não apenas nos dias das escolas. Assim, eu realmente quero e espero que a gente possa ter merendas no fim de semana, porque tem crianças que passam fome esperando a segunda-feira porque não tem comida. Então, eu acho que é isso, assim, é sair da bolha e saber que tem crianças passando fome, que espera a comida da escola para ter acesso a algum tipo de comida. Então, é pensar sobre essas vidas, né? Como que a gente vai falar sobre aprender com a barriga vazia, né? Quem aprende com fome. Então, a gente precisa falar sobre uma merenda de qualidade, uma merenda que venha de produtos do pequeno agricultor, que venha com alimentos orgânicos, saudáveis para nossas crianças. A primeira infância, principalmente, ela é a etapa mais importante, né, da vida adulta, da vida de uma pessoa. Há pesquisa sobre isso. E a gente precisa olhar para as nossas crianças. Sim, dentro dos seus projetos é, para a primeira infância e para essa primeira fase escolar, você tem algum projeto voltado para inclusão para criança com deficiência? Porque eu entendo que isso é um tanto quanto defasado na escola pública, né? A gente vê a criança, ela não tem condições nem de entrar se ela usa uma prótese ou uma cadeira de rodas, porque a escola não tem estrutura para que ela adentre a escola. Quanto mais dizer que ela tenha um espaço para estudar dentro da sala de aula. E não só a criança que tem a dificuldade de mobilidade, mas também as outras crianças. A criança que não enxerga ou que tem baixa visão, ou a criança que tem a dificuldade intelectual. Você tem algum projeto voltado para essas crianças? Eu acho que tudo isso, ele é um sintoma, né? Isso é um sintoma que isso não é construído coletivamente, assim. Isso é um sintoma de que as pessoas, as mães que têm seus filhos portadores de alguma deficiência, não são chamados para isso. É colocar todo mundo no mesmo, como se não fôssemos plurais e diversos. Eu acho que, e eu vou falar e repetir isso muitas vezes, porque eu acho que são essas pessoas que têm que ser colocado na mesa das soluções, sabe? Para que essas pessoas, quando você constrói uma escola onde alunos, onde profissionais, não só professores, né? Porque quando eu falo dos profissionais da escola, eu estou falando da, das pessoas da limpeza, das pessoas da segurança, das pessoas que fazem a merenda. Quando você chama essas pessoas, quando você chama os pais para propor isso, e não é chamar para realmente fazer, sabe? Para propor Participativo, né? soluções. Eu acho que a gente vai ser
diverso. Acho que a gente vai conseguir construir uma escola humana, porque uma escola onde crianças não têm acessibilidade, a gente está tirando o direito dessa criança a aprender e aprender tudo que ela pode aprender, a dar o direito de sonhar também. Porque quando a criança tem acesso à educação de qualidade, é nesse lugar que ela vai entender que ela pode ser o que ela quiser ser. Então, nesse momento, a gente tem uma educação onde não é permitido para todas as crianças, dependendo principalmente do seu CEP. E dependendo se você. E aí, dos atravessamentos, se é portador de deficiência, só acaba se complicando. Sendo que é aqui que deveria, principalmente aqui que deveria, são nas periferias onde deveria ser mais investidos. Então, tem um lugar de construir junto com essas pessoas e de também fiscalizar, porque também já tem projetos que já pensaram nisso, mas não há fiscalização, se está sendo usada adequadamente. Eu acho que tem esses dois lugares, sabe? E não é, e eu acho que é isso, assim, eu convido a todo mundo chegando lá a fazer isso junto comigo, a cobrar junto, a construir junto, a me cobrar, porque nada é feito só, né? Uhum. Sim, com certeza. A população tem que ser cada vez mais participativa, né? Só assim a gente Sim. consegue fazer a alteração que precisa, né? A Ana Rodrigues, ela mandou 2 perguntas. Qual a real força das mulheres na política? E se você acha que a mulher preta na política é uma nova onda na política, ou se acredito que o que ela quer dizer é que se veio para ficar ou se vai ser só um falar passageiro. Tá, eu acho e eu espero, Ana? Isso, Ana Rodrigues. Ana, eu realmente espero que seja algo para ficar, mas para isso a gente depende, a gente precisa, né? Não depende, mas a gente precisa que as pessoas brancas, ditas aliadas, comecem a partir para ações, sabe? Que entendam o que é ser antirracista. Porque ser antirracista é sobre ações, não é sobre hashtag, não é sobre textão. Então, porque nós mulheres negras, né, nós estamos construindo e fazendo uma política para todos, né, para que todo mundo tenha os seus direitos garantidos. A gente está construindo um mundo por humanidade mesmo. Então, por direito, por existência plena, sabe? Então, eu realmente espero que as pessoas entendam o que é ser antirracista nesse processo. A Nana colocou logo no começo que tem pessoas, eu estava assistindo, né? Que tem pessoas que votam por legenda, né? Se a sua legenda não tem uma pessoa negra, sua legenda está muito errada. Você tem que rever. Nas últimas eleições, precisou votar no primeiro turno em 6 pessoas. Se de 6 pessoas, 3 não foram negras, eu acho que está na hora das pessoas ditas aliadas rever, né? Porque ser antirracista é sobre você apoiar uma candidatura negra, é sobre você votar em uma pessoa negra, é sobre você comprar de pessoas negras, é sobre você divulgar pessoas negras. Se a gente não está lá, não é por um acaso, né? Porque ou você está fazendo algo para mudar essa estrutura racista, ou você está reforçando essa estrutura. E eu acho que cada um tem que pegar a sua parcela de responsabilidade. Por mais que a gente esteja falando sobre algo estrutural, a gente também está falando sobre responsabilidade individual para mudar essa estrutura. Então, a gente está num momento em que muitas pessoas brancas estão começando a se conscientizar, né? Então, acho que é na hora de se rever as atitudes e as ações, assim, porque o movimento negro já está há anos aí falando sobre isso, falando sobre as nossas mortes, falando sobre a nossa falta de oportunidade, sobre que a cada 23 minutos tem um jovem negro morrendo aqui no Brasil. Então, eu acho que é muito mais das pessoas brancas de entender seus privilégios, e entender seus privilégios não é dizer que sua vida foi fácil,
mas é dizer que a gente vive em um país estruturalmente racista, que o fato de você ser uma pessoa branca, a sua vida é mais fácil, né? A sua vida não é dificultada pela sua cor de pele. Então, é entender isso, entender sobre essa estrutura, é entender a sua responsabilidade sobre essa estrutura. Se de 811 pessoas, só nas capitais de São Paulo, só nas capitais do Brasil, 811 vereadores, apenas 32 foram mulheres negras, nós sendo 27% da população, a gente está falando de 4%. Não é por um acaso. Se na Câmara tem 2%, não é por um acaso. Então, eu acho que esse movimento, e isso só vai mudar quando a gente começar a poder contar e a poder e as pessoas brancas se responsabilizarem sobre essa estrutura, porque a gente não tem como falar honestamente sobre diminuição da desigualdade sem a gente falar sobre racismo estrutural. Sem a gente falar sobre o racismo institucional, que está na escola, está em todas as instituições. Não tem como a gente não falar isso. Então, a gente precisa primeiro entender isso, o que é isso e como isso afeta diretamente a vida das pessoas, entender qual é a minha, a sua, a de todo mundo que está assistindo isso, essa live, qual é a minha responsabilidade, dito isso, sabe? Não dá para se falar em luta para diminuir a desigualdade sem falar sobre isso e sem pegar essa responsabilidade. Então, respondendo sua pergunta, eu realmente espero que isso mude, eu realmente espero que a gente possa mudar essa estrutura, porque não dá mais para ver jovens pretos sendo assassinados, não dá mais para ver mães chorando, não dá mais para a vida de pessoas sendo determinada por causa da sua cor de pele, por causa que não tem oportunidade, porque não tem acesso a uma educação de qualidade, não tem acesso à saúde, não tem acesso à cultura, porque não dá mais para a gente não ter acesso por causa do seu CEP, porque é onde você mora, não ter acesso à cultura, não ter acesso a saneamento, não ter acesso a uma habitação de qualidade, um lugar onde morar de qualidade, não dá mais. A gente precisa mudar isso, a gente precisa mudar essa estrutura. E eu convido a todos a pegar sua parcela de responsabilidade e de fazer algo, de partir para ações mesmo. Perfeito. A Keila mandou outra pergunta. A pesquisa do IPEA aponta que nos domicílios mais pobres, os rendimentos atingem 124% do que seriam com as rendas habituais. Você consegue perceber isso na Brasilândia? Nossa, a Brasilândia está passando por um período bem difícil, né? Eu acho que todo mundo, para quem não conhecia a Brasilândia, começou a conhecer por causa da pandemia, o que deixa muito escancarado, né? Mesmo não sendo um lugar com mais pessoas que pegaram o coronavírus, é um dos lugares com mais morte, é o segundo lugar com mais morte. E isso é isso, sabe? Essa papel exato, é isso. E isso diz muito, né? Isso diz o quanto que a gente não teve acesso direito, né, a isolamento social, o quanto que a gente não tem sequer água sequer chega aqui, né? A gente tem um dia sim, um dia não água. Então, coisas básicas como lavar as mãos não é algo possível para muitas residências. Se você não tem uma caixa, como é a grande maioria, aí a coisa se complica mais ainda. Então, e as pessoas estão perdendo seus empregos e tentando sobreviver e pegando qualquer trabalho para colocar comida na mesa. Então, é isso que eu consigo ver aqui na Brasilândia. É uma resistência para sobreviver. E isso é isso, assim. Não é algo que começou agora com o coronavírus, mas se escancarou. E não vi nenhuma ação do Estado chegar aqui. Toda a ação que foi feita aqui foi feita através dos seus líderes comunitários, foi feita através das pessoas mesmo, como teve um espaço cultural aqui que fez sabão,
outro espaço entregou álcool e gel, eu fiz uma lista de transmissão para dizer para a galera como se cuidar, e disparei informação. Então, toda a ação é feita dos moradores e eu só consigo ver aqui um descaso com as nossas vidas mesmo, porque a gente está falando de vidas, a gente está falando de pai, de mãe, de filho, e isso é naturalizado, entra para apenas mais um número. Então, mais de 100 mil mortes, e o presidente da República dizer, e daí, é algo para a gente se pensar qual tipo de política que a gente está votando mesmo, está sendo feita, né? É uma política genocida, uma política de morte. Então, eu espero, por isso que também uma das minhas pautas é falar sobre o microempreendedor e empregabilidade, porque a gente sabe aonde está o microempreendedor. Em sua grande maioria na periferia, em sua grande maioria são mulheres, e são mães solos. São essas pessoas que estão tentando sobreviver e deixar a sua casa de pé, mesmo diante de tanta morte, diante de tanta fome, diante de tanta falta de oportunidade de descaso. São essas mulheres que estão levantadas e que não desistem. Assim, a gente viu a primeira morte que consta, né, que foi no Rio de Janeiro, foi uma mulher negra do Rio de Janeiro que, mesmo os patrões tendo detectado Covid, não mandava ela ir. E é isso, assim, essa mulher foi porque ela tinha uma casa para sustentar. E isso é um retrato, isso não é exceção. Isso é um retrato das periferias, não é um retrato apenas da Brasilândia. É um retrato de todas as periferias, não apenas de São Paulo, mas como do Brasil. E a gente precisa falar, pensar nisso, sabe? Pensar sobre essa empregabilidade, principalmente agora, onde tantos foram mandados embora. Tantos, e é isso, a fome não espera. A fome é para hoje, comida é para hoje. E a gente quer uma cidade onde as pessoas não passem fome, onde as pessoas não tenham que escolher entre colocar sua vida em risco ou ficar com fome. Então, é isso, no final, né? Eu acho que a gente precisa sair da nossa bolha e olhar para o lado mesmo, assim. Sim. É, alguma coisa Nunes, que agora eu não vou lembrar exatamente o nome, porque já faz tempo também. Como combater o problema da moradia para a população preta? Sim, eu acho que a gente está falando de uma cidade onde tem mais de 40 mil habitações que não tem ninguém lá, né? Então, que estão desocupadas, que deveriam ser ocupadas. Então, a gente precisa repensar isso e a gente precisa falar sobre a habitação mesmo, tanto dessa habitação desses lugares onde pessoas que sequer têm um teto, quanto as habitações de risco, como é a maioria das casas da periferia. Então, eu acho que é nesse lugar, sabe? Tem um território, os territórios na periferia têm uma cor determinada, então a gente precisa tanto olhar para essa luta de habitação, onde tem esses lugares que estão desocupados, né? Que não tem ninguém lá, quanto olhar para a própria periferia, quanto a gente pensar como fazer dentro da periferia para que a gente tenha uma habitação digna, né? E pensar junto, assim, para mim não tem solução melhor do que pensar junto mesmo com as pessoas que já lutam por isso. Então, é pensar no total. A gente ainda tá lutando pelo basicão, né? Que é ter uma habitação de qualidade, uma habitação com saneamento básico, é, uma habitação onde tenha água. A gente ainda está lutando por água. Mas eu acho que é um assunto que é urgente, né? Não dá para se falar sobre qualidade de vida sem falar de uma habitação digna. Sim, com certeza. Não existe nenhuma possibilidade da gente falar de qualidade de vida sem pensar, em primeiro lugar, na moradia. E Sim. você já tem algum
projeto que pretende, se ganhar, levar para votação? Ou tem algum projeto que você saiba que existe lá na Câmara voltado para habitação, que precisa ser votado e que você gostaria de fazer parte, ou que você entende ele como importante? Tem. As proposta tipo PL, projeto de lei, ela só é feita quando a pessoa é eleita, né? É mais ou Uhum. menos o trâmite. Primeiro a pessoa dentro da pré-campanha, da campanha, os candidatos, pré-candidatos, nesse momento, depois do dia 27, os candidatos dizem quais são suas pautas e propostas. Quando a pessoa é eleita, as pessoas fazem um projeto mesmo, e aí fazem a PL, que é esse momento que é importante chamar as pessoas, a sociedade civil mesmo para dentro, que é onde se escreve mesmo quais são os projetos de lei, que aí é meio que nesse, assim mais ou menos que é feito. Eu trabalho é, um mandato da bancada ativista, deputado estadual, e é uma informação que não chega na gente, né? Não chega na sociedade civil. Como que é feito o trâmite? E é isso, assim, e é feito de uma forma bem desonesta mesmo, para a gente não saber. Isso que eu acho importante vocês saberem mais ou menos qual é o passo a passo. Mas tem um projeto que eu acho fantástico, que está na Câmara dos vereadores, não, federal, dos deputados federais, que pode trazer para o município, que é fazer um fundo especial para habitação, sabe? Para habitação social, que é pensar nas vidas dos mais vulneráveis, que é pensar nas pessoas em situação de rua ou em outra situação mais vulneráveis. Esse projeto eu acho incrível, foi construído junto com a sociedade civil, junto com a galera que está lutando todos os dias para uma habitação de qualidade para todo mundo. Então, esse é um projeto que eu acho que deve ser trazido aqui para o município e que deve ser começado a ser discutido e a pressionar para que seja aprovado esse projeto de lei. Eu acho ele um projeto fantástico, porque não estamos no mesmo lugar, então a gente precisa ter um fundo especial para as pessoas em situação mais de vulnerabilidade. Sim. O Williams está dizendo, se tiver esse projeto de moradia, gostaria de participar, por favor. Depois, então, entre em contato com a Chega Kate para junto. mostrar como que você pode participar e como você pode contribuir. Tem uma pergunta aqui, ó. Como vocês veem a questão do armamento no Brasil, agora que ocorre o aumento do porte de arma? Fica à vontade, Kate. Eu acho horrível. Eu acho que a solução não é armar a população, a solução é dar educação para a população. A gente sabe quem são as pessoas que são. A gente sabe, eu falo a gente sabe, mas eu vou dizer para vocês que as pessoas que são mais criminalizadas no Brasil são pessoas negras e pessoas periféricas. Então, o porte de arma porte de arma e armar as pessoas nunca foi a solução, porque além disso a gente pode discutir e falar sobre ter uma arma e não saber usar, o que adianta, né? Nesse lugar, mas principalmente porque eu acho que o Brasil e o mundo não deve usar seus recursos e as pessoas, mas sim, eu não quero mais presídio, eu quero mais escolas, eu quero mais cultura, eu quero mais que as pessoas tenha mais acesso à educação, sabe? Então, eu sou contra o porte de arma, eu acho que isso vai aumentar a violência mais do que já está, isso vai escancarar a violência contra a população, isso vai permitir, isso vai normalizar mais do que já é a violência, porque tudo vai se colocar nesse lugar. Então, a minha luta é por uma educação e por uma cultura para todos, para que chegue na periferia e não por um porte de arma, até porque é isso, assim, quem é que vai ter esse porte de arma e quem é que vai ser normalizada as mortes. Então é isso. Tá aqui, né, o aumento ao final da pergunta dela, que eu acredito que você tenha respondido. Eu não consigo tirar isso daqui mais. Então, eu não entendi.
É, porque foi a continuação. Ela mandou a pergunta, aí você estava respondendo, eu achei que era outra pergunta, mas não, era a continuação da mesma. E agora eu não sei tirar esse negócio daqui, então a gente vai ter que ficar com a live e essa pergunta aqui até eu descobrir como é que você pode tirar. Desculpa, gente. Estou aprendendo a lidar com a tecnologia. Se alguém souber, me Eu explique, só por quero favor. acrescentar, porque o Williams colocou que, na minha opinião, é o meio da população se defender. Tem Uhum. pesquisas que mostram que o porte de arma não aumenta a segurança para as famílias. Eu acho isso muito importante, porque a gente está trabalhando com pesquisa, sabe? Em outros países que foi legalizado o porte de arma, não diminuiu a violência, ao contrário, aumentou. Então, eu não acho que esse seja o caminho, eu realmente não acredito nesse caminho. Eu acredito que isso vai, principalmente para as pessoas pretas e para as pessoas da periferia, isso vai naturalizar mais do que já vai autorizar a morte desses corpos. E é por isso que eu sou contra. Concordo. Também não sou a favor da periferia andar armada. Eu acho que só vai aumentar o número de corpos pretos mortos apenas. Porque hoje a gente já Exato. morre sem precisar estar armado. Imagine tendo a causa. Né? O quanto que esse número vai aumentar? Eu penso que não vai ajudar. Mesmo porque, se a gente for analisar o contexto que a gente tem hoje, o policial anda armado e nem assim ele consegue estar totalmente protegido, sendo treinado para usar a própria arma. É a Sim, profissão dele. exatamente. Quem está armado, ele está com o conceito de que vai atirar para matar, porque antes a mãe do outro chorar do que a dele. Então, quando você sai armado, você não está preparado o suficiente para atirar e fazer com que essa outra mãe chore. Né? A gente não está com esse psicológico pronto. Tanto que quem está treinado para isso também não está. Então, eu acredito que não seja uma solução. Muito pelo contrário, existe uma piora, porque vão ter, assim como no início das últimas campanhas eleitorais, houveram casos de pessoas que morreram por arma de fogo em discussões banais, uma por trânsito, outra dentro do bar. E é isso que acontece quando a pessoa está armada, ela tem um poder que não é um poder que mexe com ela de uma forma diferente, né? E a gente não pode responder tudo na bala, a gente não pode acreditar que essa é a maneira de se viver em sociedade. A gente tem Sim, outras. Pode completar. é isso, meu bem, sem contar que é isso, assim, isso vai aumentar o feminicídio, isso vai aumentar, isso, vai aumentar muitas, muitas mortes, assim. E eu acho que a gente tem que colocar, tem que ser investidos e tem que ser pensado para que a gente tenha uma educação melhor no lugar de mais violência, sabe? A violência não é o caminho, assim. Sim. E aí alguém aqui colocou, e aí eu gostei, eu acho que gostei da provocação, que é o armamento é concedido apenas para os brancos hoje. Mas para mim, se hoje já é naturalizado a morte de pessoas negras com a liberação da arma, isso só vai ser mais escancarado, porque aí tudo vai ser autorizado mais do que já é esse assassinato, né? Porque vai ser usado muito como justificativa de assassinatos. Sim, exatamente. Kate, você falou também que uma das suas pautas é a cultura. O que você tem como proposta para a cultura, para incentivo à cultura? E se você tiver alguma proposta para incentivo à leitura também, que eu acredito ser importante, fala um pouco para a gente desse projeto, dessa pauta. Eu acho que a gente precisa fortalecer a cultura e principalmente repensar aonde está a cultura, sabe? Acho que a gente precisa trazer os espaços culturais para dentro da periferia. E a gente precisa fortalecer a cultura da periferia. Então, acho que existem esses dois movimentos. Não dá para a gente andar 2 horas de ônibus para ter acesso a alguma cultura. É uma cultura de graça e de qualidade.
Então a gente precisa fazer um movimento ao contrário, a cultura precisa chegar na periferia. E eu tenho um compromisso que é destinar uma parte para um fundo cultural periférico. Como funcionaria esse fundo? Ele seria destinado exatamente ao quê? A qualquer tipo de cultura, Então, só centro cultural, a projetos que são feitos dentro de ONG? Como ia funcionar? isso é uma ideia que, que a Áurea Carolina, que é deputada federal, ela já faz lá em Minas Gerais, e eu achei fantástico, porque é isso, é a gente chegar lá, mas chegar lá todo mundo junto. E voltar, retornar, isso tem que voltar para a periferia de alguma forma. Ela destina uma parte do salário dela para um fundo, e aí fica o ano todo, e aí no final do ano, os coletivos da periferia, que já atua na periferia, mandam seus projetos, e uma banca, que não é do gabinete dela, nem ela, da sociedade civil, que trabalha com cultura, mas que não colocou nenhum projeto lá, escolhe quais são esses projetos que vai ser destinado à Nossa, que verba. bacana. É Que fantástico. bacana. Eu acho que é isso, sabe? É a gente fazer a mudança real mesmo, prática Uhum. real, é construir isso e voltar isso junto, assim. A periferia já faz muita coisa boa, a periferia já tem cultura gritando dentro da periferia. A periferia, a cultura periférica precisa de investimento, Uhum. precisa de um olhar e precisa para possa crescer e alcançar mais criança, mais jovem, e que as crianças possam se colocar e entender que a cultura é um direito, né? Sim, olha, as pessoas me ajudando a tirar. Deixa eu ver. Denunciar comentário, fixar comentário, responder para a Ju. Pronto, já respondi. Peraí, deixa eu ver. Ai, não sai, gente. Desculpa. Eu apertei o X, mas não foi, gente. Peraí. Não foi. Eu vou descobrir ainda. Desculpa Não aqui. foi? Adorei que Não pesquisou. foi. Amei, viu? Obrigada, gente, por ter ajudado a pesquisar, tirar essa pergunta aqui da frente. Kate, a gente tem 9 minutos para finalizar a live. E eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, que falasse mais um pouco onde as pessoas te encontram, como elas te encontram e o que você vai participar, a sua a trajetória a partir de agora, que a campanha de fato começa amanhã, né? E preta, desculpa, não consegui te Imagina, ouvir. sem problema. Eu falei que a gente está finalizando, né? Agora tem 8 minutos. Eu falei para você falar um pouco de como vai ser o seu passo a passo a partir de agora, se você puder falar sua agenda, como as pessoas te encontram, onde elas te encontram, quais são os seus próximos eventos, porque de fato a propaganda política, não, desculpa, a campanha política começa amanhã, né? Hoje ainda é a sua pré-campanha. E aí, passa a sua agenda para que as pessoas possam te acompanhar, por favor. Convido geral para ir nas redes. Eu tô como Kate.Lima, todo mundo mais que bem-vindo. A gente está construindo uma pré-campanha 100% voluntário, 100% horizontal, de uma forma muito coletiva, preta, periférica e popular. Está mais do que na hora de a gente estar lá e mostrar, e disputar a narrativa e construir isso junto com os nossos mesmo. São as pessoas que sentem na pele a desigualdade social, que tem que estar lá, sentar na mesa e mostrar as soluções, porque quem melhor do que nós para fazer isso, né? Então, eu convido todo mundo, estou para falar sobre os mais diversos assuntos e de tratar isso de uma forma muito honesta, como deve ser, de fazer uma política como deve ser feita essa política. E aí
E é isso, quero chamar todo mundo. Os próximos dias estarei falando um pouquinho mais sobre as minhas pautas e propostas. A partir do dia 27, a partir de dia 27 que começa mesmo a campanha, 27 de setembro que começa a campanha, mas eu quero convidar todo mundo para conhecer as propostas, para conhecer a minha história, conhecer, porque a minha luta pela diminuição da desigualdade não começou agora, não começou nessa pré-campanha. Eu sou ativista desde os meus 13 anos. A política é apenas mais uma ferramenta que a gente precisa instalar e mais uma ferramenta para essa luta. Então, se você quiser somar, quiser chegar perto, quiser falar sobre sua opinião, vamos junto, vamos construir isso. A política é o nosso lugar. A política é o nosso espaço. A gente está vendo aí com o coronavírus o quanto que a nossa vida teve descaso com as nossas vidas, o quanto que fez falta política pública pensada para a população preta e periférica. Então, é por isso que a gente precisa estar lá. Então, é isso, assim, eu só queria agradecer o espaço, queria agradecer a todo mundo que acompanhou, a todo mundo que vai assistir depois que acabar essa live, e quem tiver dúvida, que quiser trocar uma ideia, é só chegar nas redes, vamos trocar, vamos construir isso, e essa pré-campanha está sendo construída com muitas mãos, com muitos corações, com muita gente que quer uma cidade mais justa, mais democrática, uma cidade onde as pessoas se vejam na Câmara, onde seja uma Câmara popular, onde esteja todo mundo lá, porque a gente está lutando contra todas as opressões, ninguém fica para trás. A gente quer todas as mulheres, todos os homens, todo mundo, que todo mundo tenha os seus direitos, independente do seu CEP, porque hoje isso determina a vida das pessoas. Então é isso, assim, quero agradecer o convite, e eu realmente espero geral lá nas minhas redes, a gente vai estar falando um pouquinho mais nos próximos dias sobre as propostas, e quem tiver dúvida pode mandar direct, que a gente responde e a gente troca, porque é isso, assim, queria muito, muito, muito fazer essa pré-campanha e a campanha muito no olho a olho, muito no dialogando com geral, mas a gente ainda está em uma pandemia e a gente não pode... a gente sabe que o Estado está a todo momento tentando nos matar, então a gente precisa ficar vivo, ficar bem, para que a gente possa ocupar todos os espaços. A política institucional é uma delas, mas a gente precisa estar em todos os espaços. Então, por isso que não vai ser feito esse olho a olho, mas eu quero o máximo possível estar perto e fazer e mostrar que há sim uma nova forma de se fazer política, uma forma onde é olhado para todas as vidas, onde todas as vidas é colocada no centro do debate e no centro das soluções, e que é uma política onde é feito todos os dias, e não apenas em 4 anos. Sim, sim, verdade. Kate, muito, muito, muito obrigada. Só repetindo para o pessoal que chegou agora, suas redes sociais é @kate.lima, né, aqui no Instagram, Facebook e Twitter também, né? Kate.lima, o Kate com temudo, .lima. Agradecer imensamente você ter aceito o meu convite para a gente fazer esse bate-papo. Agradecer a todas as pessoas que passaram por aqui, as pessoas que ainda estão aqui. Eu acho que foi um bate-papo bem rico. Pedir desculpa, gente, por eu não ter um tato tão bom com a tecnologia e não saber tirar as perguntas daqui depois. Mas eu vou estudar para ver como é que a gente faz para tirar isso, porque eu achei legal essa história da pergunta ficar aqui, que eu acho que é até mais fácil para a gente fazer o bate-papo, né? Mas, obrigada, Kate, obrigada a todos. Eu espero que tenha contribuído para que vocês tenham também a Kate como opção. Com uma das opções, eu acho que é importante a gente mostrar o trabalho que está sendo desenvolvido já por mulheres na política, mostrar o trabalho e a vontade que as mulheres
que estão buscando esse cargo, o que elas querem, o que elas têm de proposta para mostrar, eu acho que é de extrema importância, porque vozes para calar mulheres a gente tem aos montes, vozes para dar disponibilidade para que as mulheres falem, a gente tem pouquíssima, né? E é isso, gente. Sim. Uma boa noite, um bom fim de semana, porque tá acabando. E é isso, gente. Com bastante água, se alimentem bem. Hidratem os cotovelos, que é uma parte importante do corpo. Não deixem de hidratar os cotovelos. Alguém me chamou de simpática. Obrigada pelo simpática. E, Kate, muito, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada eu, meu bem. Boa noite, gente. Se cuida e cuide dos seus. Beijo, gente. Até a próxima. Amanhã tem outra, hein?